Boa noite, meu povo! Quanto tempo que nós não fazemos uma live, né? Sejam todos muito, mas muito bem-vindos. A uma live é um tema que eu tenho explorado muito, né? A psicologia voltada para os investidores. Eu não, né? Tenho trazido convidados aqui para trazer esse tema para nós. Então, boa noite para todos vocês que estão entrando: Alácio, Cabral, Mayumi, Luiz. Galera, vai chamando seus amigos, vai clicando aqui no aviãozinho, vai chamando todo mundo, que vai ser uma live incrível, tá? Nós temos um neurocientista hoje que vai conversar conosco e realmente vai ser muito interessante. Cada vez mais eu me preocupo com essa ideia da psicologia dos investidores. Então, vamos chamar aqui o nosso participante. Enquanto isso, galera, vai dizendo aí qual cidade vocês estão falando, de onde tema. Enquanto isso, vou ligar a luz, né? Boa noite, linda. Boa noite. O pessoal lá do curso, como a Linda, vai cansar de me ver, né? Teve aula ontem, tem live hoje, tem aula amanhã. Brodowski. Brodowski eu não conheço, Vinícius. Eu conheço Dubrovski. Rosana, Blumenau, oh, terra linda. Petrópolis, Rio de Janeiro. Petrópolis dizem que é muito bonito, né? Não conheço Petrópolis. Sejam todos muito bem-vindos. Jefferson, Braga, Bruno, Prica, Primavera. Primavera é o nome da cidade? Legal, legal. O André tá entrando. Show de bola. Vamos lá, André. Belém. Belém, deve estar quente, né? Muitas aulas, muitas informações, é isso aí. André, tô aceitando aqui, André. Vamos ver se funciona. Eric, fala, Eric. Eric, amanhã tem um rola lá no jiu-jitsu, viu, Olá, Eric? tudo bem? Fala, André. Prazerzão estar aqui. Prazer é meu. Seja muito bem-vindo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá um pouquinho baixinho, mas tô te ouvindo bem. Deixa eu só ajustar. Melhorou? É, Melhorou? na verdade, como tu tá falando sem microfone, aí vai ficar um pouquinho baixinho, mas não dá para te ouvir bem. Será que fica melhor se eu pegar o fone? Provavelmente fica um pouquinho melhor. Quer pegar ali? Vou Dá pegar. tempo, tá tranquilo. Enquanto isso, eu vou batendo um papo aqui com essa galera aqui, que tá entrando aqui. V2 Martínez, Campo Grande. Tem gente de tudo que é lugar do Brasil aqui, né? Muito legal. Geórgia, Silvio, Fábio, Henrique. Galera, chama todo mundo aí, galera. Traz muita gente. Melhorou? Oh, como? Melhorou? Que bom. Melhorou Então, Rodrigo, um bastante. prazerzão te conhecer. Estou muito feliz por estar aqui, principalmente porque você é uma pessoa que me inspira muito. Eu sou assinante da sua casa de análise, não sei se você sabe, né? Já te acompanho aí bastante tempo, vejo todos os dias os seus stories e eu te admiro demais. Assim, obrigado pela oportunidade. Que legal. Poxa, muito obrigado aí. Eu que fico grato pela sua presença aqui para enriquecer o conhecimento. Não só meu, mas de todo mundo que está nos assistindo, né? Vai assistir agora, vai assistir depois, o pessoal vai assistir depois no YouTube também. Então, seja muito bem-vindo. É um tema que psicologia aplicada aos investidores, né? Como nós comentamos, são vários viés que eu posso trabalhar aí. Então, e cada vez mais eu tenho me preocupado em estudar isso, ou pelo menos entender um pouco sobre essa questão do psicológico do investidor. Eu realmente estou muito convencido de que isso é não mais, mas tão importante quanto você entender ciclos econômicos, microeconomia, macroeconomia, entender dos ativos que você está investindo, é você compreender não só a sua psicologia, como a psicologia de todo mundo, né? Porque isso também ajuda você a entender por que o movimento de mercado está acontecendo.
Então, Sim. muito obrigado. E eu já falei demais. André, por favor, se apresente. Conte para nós Então, quem que é o André, qual que é a tua especialidade, por que você está aqui, André? vamos lá. Meu nome é André, eu sou psicólogo clínico, tenho duas pós-graduações, uma em terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem da psicologia, e a outra especialização que eu tenho é em neuropsicologia. Também é uma área é uma especialização dentro da psicologia, né? E por que eu estou aqui, né? Eu sou investidor, né? Eu adoro os investimentos. Eu falo que se eu não fosse psicólogo, né, eu iria para esse campo dos investimentos. Uma das coisas que me fez gostar muito dos investimentos é que, assim, dentro da psicologia, eu sempre ouvi muitos professores falando que a gente não ia ganhar bem, que a gente ia ser pobre, né? Brasília também é uma área uma cidade, né, que se foca muito em concurso público, e aí eu lembro de você que saiu do concurso público, que assim para Brasília é uma loucura, né, porque o pessoal aqui adora concurso público, né, e aí eu sempre, como a psicologia também é uma questão, eu não vou dizer instável, talvez no início é mais instável em termos assim de paciente chega, paciente vai, paciente vem. Eu queria algo que fosse mais estável também. Claro, a gente procura um pouco mais de estabilidade. E aí eu procurei a estabilidade nos investimentos, né? E os investimentos hoje já me trazem essa estabilidade muito legal, né? Que eu sei que também te trazem, né? E sei que, inclusive, essa estabilidade aí, estabilidade entre aspas, né? Porque a gente também vive ciclos, me fizeram ficar apaixonado por isso. E essa busca por casas de análise que eu tive, né? Eu assinei algumas casas de análise, e uma delas foi a sua, principalmente focada em fundos imobiliários, que é um instrumento viciante, Sim. né? Principalmente quando você começa a ganhar R$ 1 todo mês, R$ 2, R$ 3, R$ 10, 20, começa a aumentar. Eu fiquei super viciado nisso, e por isso que eu procurei também não me especializar, porque eu deixo isso para quem sabe, como você que respira, trabalha, faz relatório no shopping, né? Que você também é cotista, que eu vejo. Então foi isso, assim, foi isso que me fez ficar apaixonado e querer também transmitir o que eu aprendi também, o que eu sei de psicologia e como isso também me ajudou nos investimentos. Eu comecei ali por 2018, 2019, então eu já comecei ali surfando uma altinha, depois uma queda aí brusca, e aprendi muito, né, também sobre isso e algumas coisas que eu já imaginava, que eu escutava de vocês falando, né, no Instagram, nas redes sociais, nos relatórios também. Tentei trazer isso na prática. Então me ajudou Legal. muito. Que legal. Que legal. E eu acho que a ideia de você estar hoje aqui é todo esse seu conhecimento de psicologia, né? E de investimento, que você consegue, acho que, fazer esse paralelo e nos ajudar. E aí você falou uma coisa que na hora já me veio aqui um gatilho, que não tem sketch aqui não, tá, pessoal? Não tem nada combinado, então vai ter muito tema. Então, se vocês tiverem perguntas, vocês Tá podem ali. mandar aqui no chat, que nós vamos fazer as perguntas. Então, é um bate-papo de aprendizado. Mas você já fez um comentário que me veio um gatilho. Eu não sei se tu conhece um psicólogo aqui de Florianópolis chamado Paulo Kimon. Eu gosto muito dele, já fiz curso com ele e tal. E você falou de segurança, ele bate muito nessa tecla, a tecla da segurança. Como os seres humanos buscam segurança, né? Então você tá em Brasília, Uhum. né? Sim. A meca do concurso público. Eu fui para o concurso público no passado, a busca da segurança, e o investidor busca muito isso nos seus investimentos. Segurança, tá? Por quê? O que a psicologia nos diz, ô André, sobre essa questão de o motivo pelo qual se busca segurança em algo em que não há segurança, né? Porque se houvesse segurança, Uhum. não teria o retorno que eu espero. Uhum. Uhum. Sim. Isso é muito interessante, Rodrigo, porque a gente tem uma área dentro da psicologia que ela estuda muito isso, que se chama psicologia evolucionista. Não sei se você já ouviu falar, Não. que tenta entender esses processos do porquê que o ser humano busca tanta segurança, né? Por que o ser humano busca essa estabilidade.
É claro que, primeiro, a gente sabe que ter essa segurança nos traz menos ansiedade, né? Então, nos investimentos você deve ver muito isso, né? As pessoas ansiosas e preocupadas o tempo inteiro e te lotam aí as caixinhas de pergunta, né? Com várias coisas. Então, o ser humano gosta de evitar dor, né? Isso é uma questão evolucionista, inclusive. Então, a insegurança, principalmente nesses aspectos de sobrevivência, né, da espécie humana, ela vem sendo estudada há muito tempo. E a gente vê o dinheiro como uma questão muito forte da segurança, né? Pessoas que têm essa questão financeira aí mais elevada como vistas como pessoas que trazem mais estabilidade, mais segurança, né? A gente vê aí tanta gente na mídia procurando por isso. Então, há muito tempo, né, já se estuda isso e a gente vê como é que as pessoas elas precisam do dinheiro, porque o dinheiro ele tá super envolvido com a psicologia, inclusive, né? Eu que atendo vários pacientes, eu vejo como a questão das dívidas, das finanças, às vezes as pessoas brigam por conta disso. Eu vejo como as pessoas ficam mais ansiosas por não saber se vão pagar as contas no final do mês, se vão ter essa organização financeira. Então, o dinheiro ele nos traz essa segurança no aspecto também básico, né? Porque ele nos proporciona alimento, ele nos proporciona uma casa às vezes segura ou insegura, dependendo de onde a gente está. Então, a gente busca justamente, e ainda mais, isso não é uma crítica, mas como a gente vive em um sistema capitalista, dentro desse sistema capitalista, a gente precisa lutar, né, para sobreviver, né? E aí isso vai envolver também as nossas finanças. E o dinheiro ele traz muito esse simbolismo, né? Não só no aspecto simbólico, mas como eu falei, né, ele vai nos trazer facilidades. E Sim, quem não quer uma vida mais fácil? sim. Mas aí o investidor, o que eu vejo, sabe? O investidor ele está lá, ele quer ganhar mais dinheiro. É simples assim, tá? Ele vai fazer os investimentos dele e ele quer uma coisa, ele quer mais dinheiro. Ah, mas ele quer. Não, ele quer mais dinheiro, é simples, tá? Ponto número um. Há muitos anos eu atendo pessoas e eles querem mais dinheiro, tá? É perfeito, é normal. Uhum, Só que aí ele vai para a Bolsa de Valores, tá? Que é algo que não é que nos dê insegurança, mas tem muita volatilidade, tem muita oscilação, né? E dá aquela sensação de insegurança. E evidentemente que muitas vezes tem alguns problemas que vão gerar insegurança. E o que eu quero te dizer? Eu vou para esse ambiente que eu tenho uma aparente insegurança e eu fico procurando segurança. E aí eu começo a cair em algumas propostas de segurança. Vou dar aqui um exemplo. Então, assim, uhum, eu quero investir em fundo imobiliário. Poxa, gostei da ideia de fundo imobiliário, investir em imóveis, não preciso me incomodar, mas eu quero segurança. Eu vou para o FII setipado, porque me ofereceram aqui o FII setipado, que o FII setipado não oscila a cotação. É um grande engodo, né? Porque se você for vender, vai ter oscilação. Mas aquele gatilho da segurança fisga o investidor, né? uhum. E aí essa busca por essa segurança num ambiente que não é tão seguro assim, acaba fazendo com que o investidor faça besteiras. E a pergunta que eu te faço é justamente essa: por que ele busca esse caminho num local que não deveria ter? Não que ele vai ser um aventureiro, né? E como é que ele pode tentar se proteger desse pensamento dele? Porque o pensamento vai vir, acredito eu, né? Uhum, uhum. Sim, sem dúvida. O que que acontece, Rodrigo? Assim, quando a gente pensa, então, nesse cenário de buscar, às vezes, investimentos. Eu não vou dizer que eu fiz ser tipado, porque eu não entendo muito desse, eu já ouvi algo, mas assim, estou dizendo Sim, investimentos assim que são talvez um pouco mais duvidosos, assim, ou que não vão trazer aquilo que o investidor espera, né? O investidor ele procura, claro, mais sucesso claro, como a gente vive um mundo que está tudo mais rápido, a gente também quer coisas mais rápidas, retornos mais rápidos, né? E aí, às vezes, a gente vai buscar também investimentos nesse sentido que nos trazem essa falsa sensação de segurança, né? Mas se a gente olhar realmente na pandemia,
2020, né, quando a gente viu os investimentos, a gente viu que a gente não estava exatamente tão seguro assim. Se é que segurança realmente às vezes existe, porque a gente vai ter esses ciclos econômicos, né? Claro que o importante é a gente saber o que a gente está investindo, e isso foi uma das coisas que eu sempre foquei, e eu vi muita gente falando, né, desse aspecto de foque naquilo que você é bom e delegue o resto, né? Eu sempre deleguei para as casas de análise, como você, né, para saber o que eu poderia investir melhor. E eu sempre tive um pensamento assim de eu não entendo disso. Tem gente que passa muito mais horas, né, da vida investindo nisso, né? Um exemplo disso é você, que passa muito tempo da sua vida estudando e se aperfeiçoando, fazendo relatórios. Então, quem sou eu, né, um psicólogo que não entende nada de finanças, né, investir em um FICET pago, que eu não tenho nenhum conhecimento, né? Agora, se eu confio em você, se você me falar, olha, visto tipado faz sentido, né? E aí você vai trazer no relatório o porquê que faz sentido com seus argumentos, provavelmente eu vou investir porque eu confio em você. Porque eu sei que você tem anos, muito mais anos do que eu, de investimento. E eu não preciso me basear também em uma pessoa só, mas eu posso me basear em várias outras pessoas e aí construir o meu raciocínio para ver se isso faz sentido, né? Mas a gente também, eu falo a gente porque eu também já caí em investimentos que às vezes eu não tinha tanto conhecimento, né? Até me dei bem, um desses investimentos foi as criptomoedas, que eu não tenho algum conhecimento nenhum, mas eu fui um pouco na onda, né, das pessoas que estavam investindo. Eu falei, vou arriscar um pouquinho, se eu perder todo esse dinheiro, até que me dei bem, mas aí eu larguei porque realmente é algo que eu não entendo, né? E aí para mim não fazia sentido investir em algo que eu não entendo, né? Então, eu acho que é por aí. A gente pode responder a sua dúvida no sentido de que o investidor ele quer ganhar dinheiro rápido e às vezes ele vai investir em coisas que não fazem muito sentido. E como é que ele se livra, pensando do lado psicológico, dessas armadilhas dos gatilhos de ganância? Você falou assim, eu fui para criptomoeda, eu não entendia nada. Eu não entendia nada, comprei criptomoeda, beleza, deu certo, mas podia ter dado muito errado, né? Sim, Nós vimos sim. isso nos fundos imobiliários, André. Tá? Nós temos agora muitos fundos imobiliários com quedas muito representativas, né? Porque os investidores foram atraídos por uma certa ganância de rendimentos elevados, não conseguiram entender o que tinha ali por trás e tipo, cara, eu fui atrás. Como é que o investidor se livra desse gatilho de ganância, André? Esse é o ponto. Uhum. Excelente pergunta. Primeiro, a gente precisa lembrar que as nossas emoções elas vão afetar a forma como a gente toma decisões, né? Então, o investimento ele vai nos trazer emoções também, né? Como me trouxe, às vezes euforia, né? Nossa, a bolsa está subindo, está explodindo como eu vivi em 2019, e às vezes uma certa queda, assim, muito forte, uma depressão, né? Quando você vê os investimentos caindo também. A forma como a gente se livra, né, de tomar, às vezes, decisões que sejam erradas é primeiro buscando conhecimento sólido. Então, acho que esse foi uma parte decisiva para mim. Eu posso contar um pouco da minha experiência, assim, de Claro, 2020? por favor. 2020, né, que acho que é um cenário, assim, que trouxe ansiedade, acho que para todo mundo. Inclusive, fui no banheiro, fiquei triste, né, porque eu vi meus investimentos caindo 30%, né? Você perder 30% do seu patrimônio, perder, né? Porque depois você recupera, mas assim, na hora, você vê 30% de queda, ali que a gente testa o nosso psicológico para ver se a gente aguenta ou não. E eu fiquei triste, fiquei ansioso, fiquei preocupado, ficava no home broker aí muito tempo da minha vida, né? Olhando como é que ia ser. E um ponto que me ajudou muito foi eu vou procurar pessoas que tenham muito tempo de mercado. Então, assim, Rodrigo, tem o Daniel Nigri, né, também. Pessoas que têm muito tempo de mercado e eu vou ouvir o que essas pessoas estão dizendo. Então, assim, Rodrigo está falando assim, gente, eu já passei por queda, já passei por outras situações de crise. O que a gente faz nessas situações de crise? Né? A gente pode escolher não fazer nada, a gente pode investir mais,
normalmente, assim, teoricamente ou estatisticamente, ou na probabilidade, quem investiu nesses períodos teve um retorno maior depois de uns anos. Então, eu comecei a pensar um pouco nisso. Então, assim, se tem gente que tem mais experiência do que eu e já viveu situações de crise, o que elas fizeram? E aí eu segui esse script, né? Eu falei, bom, eu estou desesperado, não vou negar as minhas emoções aqui, porque eu não sei o que quer acontecer com o mundo, né? Mas vendo assim o gráfico, eu olhava o gráfico do Ibovespa, né, na queda de 2008, e como é que disparou depois, todas essas crises que a gente foi tendo, e eu falei, bom, probabilisticamente depois sobe, né? Então eu vou investir. E aí eu falava para minha esposa, inclusive, vamos investir, vamos investir. Mesmo triste, mesmo desesperado um pouco, mas vamos investir porque é isso que é o racional das pessoas que têm mais experiência. E aí eu investi. E aí eu colhi depois os frutos desse investimento, que assim, depois recuperou tudo para mim, e ainda lucrei com essas quedas. Então eu acho que esse é um primeiro ponto, a gente buscar pessoas que tenham mais conhecimento, que a gente confia, para ver o que elas estão dizendo. E aí a gente poder ter uma tomada de decisão melhor, né? Desculpa te interromper, mas é que tu falou uma Mas, coisa que de repente possa ajudar quem está nos ouvindo. Você falou o seguinte, olha, eu não vou rejeitar o meu sentimento. Eu estou sim triste, eu estou sim incomodado, mas espera aí, eu vou transformar esse sentimento, porque assim, a tua fala está bem racional, né? Então, você era um psicólogo, você era não, né? Você é um psicólogo naquele momento, você já era psicólogo naquele momento, né? Você era psicólogo já naquele momento, e mesmo assim, o sentimento de frustração veio. O sentimento de tristeza veio. Ou seja, não existe uma mágica psicológica de dizer. Esse eu acho que é o ponto que eu quero perguntar, André. Não existe uma mágica psicológica, uma atividade mental, sei lá, qualquer coisa que eu possa fazer, né? Uma reflexão, que vai me impedir de ter essa tristeza. Tô certo nisso? certíssimo. A gente vai sentir, isso é fato, né? A gente vai sentir tristeza, a gente vai sentir ansiedade, vai sentir euforia. Uma das coisas que eu trabalho, principalmente em terapia, a gente não controla o que a gente sente, mas a gente controla os nossos comportamentos, né? Então, naquele momento em que eu estava ansioso, eu poderia fazer besteira, né? Eu poderia vender os ativos, eu poderia fazer qualquer coisa e sair desse mercado. Mas na hora eu pensei assim, eu vou me acalmar, eu vou tomar um banho quente, eu não vou abrir o home broker e eu vou ouvir o que as pessoas estão dizendo, pessoas que eu confio, né? Também não é qualquer pessoa, mas pessoas que eu confio dizendo para eu ter mais embasamento, para eu conseguir racionalizar mais, né? E conseguir regular as minhas emoções para tomar a melhor decisão possível. Então, nós psicólogos, a gente sente tudo, né? E a gente fica ansioso e ninguém gosta de ver o patrimônio cair, né? Eu não acho que as pessoas gostem disso. Claro que tem aquela vertente que fala, mas quando ele cai você investe mais, né? Você consegue mais cotas. Mas para nós é difícil, porque o investimento que a gente tem é tempo do nosso trabalho, né? Então, Sim. quando eu vejo o meu dinheiro caindo, eu fico assim, quantas horas eu trabalhei para ter esse patrimônio e estou vendo ele cair. Mas quando a gente olha para um cenário em que, mas daqui a alguns anos, saúde, eu vou recuperar isso, eu vou aumentar mais o meu objetivo, o meu patrimônio, fica tudo muito mais fácil. Tá, mas aí olhando assim da cabeça do investidor como um todo, a média dos investidores não vai conseguir fazer isso. Uhum. Eu tô certo quando eu falo isso? A média dos investidores Sim, a média dos investidores não vai conseguir não ter vai esse conseguir. controle emocional. Uhum, uhum. Tem alguma explicação para isso? E aí depois eu te explico por que eu estou fazendo essa pergunta. Tá, tem explicação, tem explicação. Primeiro, porque às vezes eu acho que as pessoas entram no mercado de uma forma errada e elas saem de uma forma errada também. Perfeito. Isso significa que às vezes eu não tenho conhecimento daquilo que eu estou investindo, eu invisto, né? E depois não sei por que eu estou saindo, não sei o que está acontecendo. Então, eu acho que esse também é um ponto.
Segundo, a nossa sociedade como um todo, ela está mais ansiosa. Então, a gente vê, por exemplo, nos fundos imobiliários que a gente está vendo, às vezes quedas que não são justificáveis, né? Pelo menos eu, que não tenho conhecimento, eu vejo isso é injustificável, né? De estar caindo tanto assim, né? E a média, de fato, não vai ter esse controle emocional. Porque é difícil mesmo ter esse controle, né? E não é todo mundo que vai ter. Por isso que as pessoas vão vendendo as cotas, porque elas vão tentando buscar, então, a segurança. A segurança é vender as cotas, mesmo que no prejuízo, mas eu vou ter seguro ali o dinheiro, né, que me sobrou. Então, esse é um processo que, de fato, a média da população ela não vai ter esse controle, porque não foram ensinados, às vezes, a terem esse controle emocional. Controle emocional também é um processo de aprendizado, a gente aprende isso, né? Envolve a tomada de decisão, então o processo de investir envolve o tempo todo tomar decisões, e isso são funções que às vezes as pessoas não têm isso bem treinada, não sabem fazer, né? Não sei se respondi a sua pergunta. Sim, mas assim, aí qual que é o ponto que eu quero chegar, tá? Tem muitas coisas que eu estudo sobre ciclo do mercado imobiliário. Eu fiquei meio fanático sobre ciclo do mercado imobiliário, tá? E espero conseguir sempre aprofundar muito meu conhecimento nisso. Queria eu ter tido esse conhecimento há 10 anos atrás, mas ele veio um pouco depois e tudo bem, eu venho estudando isso já há algum tempo, né? Há pelo menos uns 5 anos eu tenho me dedicado o máximo possível aos ciclos do mercado imobiliário. Mas muito desses ciclos, tá? Inclusive, deixa eu pegar aqui, né? Inclusive um dos livros que eu gosto muito, esse aqui, né? Do Howard Marks, Dominando o Ciclo do Mercado. Muitos desses ciclos, você vê que ele não surge propriamente do investimento, um racional do investimento, mas sim do eu entender qual vai ser o comportamento dos investidores diante de tais fatos. Então, um exemplo, tá? Em maio do ano passado, quando eu vislumbrei a possibilidade, abril do ano passado, quando eu vislumbrei a possibilidade de deflação no segundo semestre, eu disse, olha, vamos sair dos fundos de recebíveis, porque os investidores vão ser meio imperdoáveis com os fundos de recebíveis, né? Óbvio, eu não tenho bola de cristal, eu não ia fazer um movimento extremamente radical, mas nós fizemos um movimento muito forte. Quando eu estava dizendo aquilo, tá? Não havia zero racionalidade. Por quê? Beleza, vai cair o rendimento, porque a deflação vai impactar. Vai ter uma deflação ali de 1 ou 2 meses no máximo, acabou até sendo 3. Mas faz parte do universo dos investimentos. Mas aí, pensando em como o investidor iria atuar, eu fiz esse movimento. Entendeu? Então, por isso que eu te digo assim, por isso que eu fiz essa pergunta. Então, na média, o investidor não vai conseguir controlar o seu emocional. E aí você está me dizendo que é porque ele não investe em conhecimento racional? E porque ele é ansioso por natureza também? Os dois, eu acho que existem muita coisa assim nesse mercado. Claro que a gente precisa ver a média em si, e o que você fez foi prever racionalmente um comportamento que seria mais irracional, né? Então você viu que nas pessoas o que impacta muito é o rendimento, por exemplo, nos fundos imobiliários. Então assim, o rendimento caiu um pouquinho, você já vê as cotas no mês seguinte abaixar, né? Como eu vejo sempre. E por que isso, né? Porque às vezes os investidores ficam frustrados, né? Então aí vem a questão emocional, né? Poxa, mas eu esperava que esse fundo ia pagar R$ 1 e ele me paga 80 centavos? Como assim? E aí vem essa parte emocional muito forte, da frustração, da ansiedade realmente, de, poxa, não era isso que eu esperava, o fundo deveria me pagar melhor. Aí a gente tem esse efeito na sociedade psicológico de comparação muito forte. Então aí a gente vai olhar para a grama do vizinho, né? O fundo imobiliário vizinho o que eu tô tá me pagando 80 centavos e aquele ali tá me pagando 90. Aí eu vou ter uma visão de túnel, que a gente chama na psicologia, né? Eu não consigo ampliar, né, a visão. Então, assim, ok, aquele ali vai me pagar 10 centavos a mais, mas ele vai ter um risco aumentado. E aí, às vezes, as pessoas
pessoas não vão ver esse risco aumentado, elas vão ver o rendimento apenas, que é essa visão mais em túnel, né, que a gente chama. E aí, isso acaba nos prejudicando muitas vezes na hora da tomada de decisão, como eu estava te falando, né? Porque o investimento é paciência também, é disciplina, como você também fala nos seus stories. E a paciência é algo que nos falta hoje em dia, né? A paciência de esperar, a paciência de ver que... E eu vejo muito isso, assim, às vezes o fundo imobiliário que era esperado ele pagar R$ 1, ele paga 90 centavos, aí a cota desaba e no mês seguinte, às vezes, ele paga 0,95, já aumenta um pouquinho, a cota volta, né? E a gente que vê isso, fala, nossa, parece óbvio para quem é psicólogo e investe, porque a gente vê assim, nossa, parece que a gente consegue prever o comportamento das pessoas. E a gente consegue mesmo, você também consegue prever o comportamento. Por isso que quando você pensou, né, na questão de sair dos fundos de recebíveis, é porque você já estava prevendo o comportamento emocional das pessoas que elas iam sair. Com a deflação cai rendimento, elas saem. Então, para evitar quedas maiores, a gente sai antes, né? E aí a gente consegue retornos maiores, inclusive. Por isso que a carteira, né, a Sim. carteira do Desmistificando FI sobe mais também. Mas isso é uma coisa que me intriga, sabe, André? Por isso que eu tenho tentado me dedicar mais a esses assuntos de psicologia voltado aos investidores, porque é óbvio, né? Se eu conseguir entender mais disso, eu vou conseguir, de repente, ganhar mais dinheiro, infelizmente, desses impacientes. O Rodrigo Vai. Galego, ele até comentou aqui, ó, nós temos hoje uma sociedade muito mais ansiosa. Jovens que não conseguem construir carreira por falta de paciência, né? Aham. Eu não sei se é hoje ou se... Aí tem até uma questão, isso é de hoje ou sempre foi assim? Eu lembro que eu hoje eu tô com 42 anos. Eu fui um jovem bem ansioso. Eu comecei a investir Isso é curioso, porque eu comecei a investir há 20 anos atrás, né? Então eu comecei a investir há 20 anos atrás. E aí, eu também achava que eu ia ficar rico rápido, entendeu? Uhum. Eu também achava que era tudo fácil. E aí, tem um ponto que me chama a atenção, que de repente isso pode nos ajudar a entender esse comportamento da manada, que é o comportamento da manada. É isso que eu quero chegar de repente aqui. Como é que nós vamos prever o comportamento da manada? Como é que nós vamos usar o conhecimento psicológico do André para prever o comportamento da manada e tentar ganhar dinheiro? Quando eu era muito novo, tá? Era zero conhecimento. Então eu tinha lá meus 22 anos e eu ia arrasar, ia ficar rico. Eu ia dar 2 gráficos ali, pau, porrada, ia porrar para cima, sabe? E eu era muito arrogante. Eu não tenho vergonha de dizer não. Porque eu aprendi a não ser. Eu era muito arrogante. Fulano não entende nada. E quer ver quando tu acertava, né? Puta, aí, pá, tu era o rei, né? E é isso que eu quero entender. Por que o ser humano leva... a média vai ter mesmo esse comportamento sempre? Porque tu, por exemplo, peraí, cara, tá dando tudo errado aqui. Ou tu tem todo um conhecimento, tu diz, não, peraí, deixa eu ir atrás de conhecimento racional para amenizar essas minhas emoções. Ao invés de você pegar suas emoções e jogar numa lata de lixo, você tentar esconder porque é feio, putz, eu tô com vergonha, eu tô perdendo dinheiro, eu agi errado, né? Não, eu vou atrás de conhecimento. Porque você falou assim, ó, porque caiu as ações, e aí era uma questão de esperar. Às vezes as ações começam a cair porque você errou também. Então você tem que sair, você tem que buscar conhecimento para sair também, né? Então esse é o ponto que eu quero chegar. Como é que o comportamento de manada sempre vai existir? É assim mesmo que funciona? Mais ou menos nesse sentido, essa arrogância que o ser humano acaba tendo. Sempre foi assim, não mudou nada, né? Há muitos anos atrás a gente via a mesma coisa. Assim, as configurações mudam, né? Mas o comportamento de manada sempre existiu, né? Não é à toa que, por exemplo, vou trazer aí alguns casos de comportamento de manada. Hitler ascendendo o poder, né? Que é aquele caso famoso que as pessoas gostam de falar do Hitler, né? Foi comportamento de manada. Escravidão, comportamento de manada. Então, sempre a gente vai ter esse comportamento de manada mesmo, porque isso quem estuda é a psicologia social, inclusive, que é uma das áreas da psicologia.
ela tenta estudar mais esses comportamentos sociais, né? Do porquê que quando alguém bate numa pessoa, espanca na rua, outras pessoas vão lá junto e começam a espancar junto, né? Que aí você traz uma configuração social a partir disso. Então, quem estuda muito isso é a psicologia social. Esses comportamentos do consumidor, e aí por isso que muita gente ganha dinheiro também estudando o comportamento do consumidor, e você também ganha dinheiro estudando também essa parte, né? Tem livros falando sobre isso. Você tinha feito uma pergunta que eu achei muito interessante, da questão do que você se considerava arrogante e sempre quis ficar também rico rápido. Não sei se foi exatamente isso que você falou. O que acontece hoje, assim, todo mundo, a ansiedade sempre existiu, né? Não é uma novidade. O que acontece é que às vezes ela se potencializa, principalmente nos momentos atuais. Por quê? Inclusive eu me noto mais ansioso no momento atual. Principalmente com as pessoas, às vezes, que eu sigo. Então, às vezes eu sigo pessoas que eu falo assim, poxa, essa pessoa ficou rico tão rápido e eu não consegui, né? Às vezes pessoas da minha idade, né, fazendo, sei lá, patrimônios de 100 milhões ao ano e eu não estou fazendo isso, né? Então a gente tem uma comparação maior por conta das mídias sociais que acaba nos angustiando mais, porque o ser humano é de se comparar com o outro. E sempre foi assim. O que acontece é que agora a gente tem uma potencialização disso. E isso faz com que a gente queira sucesso mais rápido também, né? Porque a gente vai ver a grama do vizinho, ela tá mais verde, né? Então eu olho assim o Rodrigo, poxa, o Rodrigo comprou aquele carrão, né? Que você tanto queria, né? Que eu te acompanhei. Poxa, queria também ter um. E eu olho pro meu carro é velho, tem 20 anos que eu tenho esse carro, eu não troco meu carro. Então, é do ser humano a gente também poder se comparar com os outros e às vezes a gente se sentir um pouco inferior, né? De se sentir mal, né? Olhando assim para os outros. E aí isso também faz com que a gente queira acelerar, né? E o acelerar também está muito ligado à ansiedade, né? Então eu quero rápido, eu quero para amanhã. E aí esse rápido e amanhã faz com que a gente às vezes tenha decisões que não vão nos levar tão rápido assim, porque investimento leva tempo, leva paciência, muita paciência, né? Então uma das coisas, inclusive, que eu te acompanho e concordo muito a questão assim de que a gente precisa aumentar a nossa renda para aportar mais, né? Que é uma das coisas assim que eu sempre foquei na minha vida. Eu vou aumentar minha renda, eu vou me especializar na psicologia, eu vou tentar ganhar mais pacientes, eu vou tentar aumentar minha renda, eu vou cobrar mais para eu conseguir aportar mais e conseguir acelerar esse processo também. Mas o comportamento de manada, ele sempre existiu, sempre vai continuar existindo. E aí, claro, como tem aí autores que dizem, né, que o dinheiro, né, os investimentos é uma transferência aí de renda, né, dos impacientes para os mais pacientes, né? Isso faz todo sentido, né? Porque as pessoas mais impacientes elas vão vender na queda e as pessoas mais pacientes vão comprar na queda e vão lucrar mais com isso, né? Legal. Acho que o grande ponto é como primeiro, identificar a manada, né? Como é que eu identifico essa manada? Quais são os gatilhos que eu consigo identificar nessas manadas? Então, um ponto muito interessante é como as pessoas ainda são ligadas ao gatilho da ganância. Então você falou, poxa, eu sigo algumas pessoas nas redes sociais, eu conheci o Rodrigo nas redes sociais, eu fui conhecer o trabalho dele, gostei do trabalho dele e fui seguir. Mas assim, quantas pessoas, até teve alguém aqui que perguntou, não lembro quem foi que perguntou, e disse, tá, mas como é que eu posso confiar numa pessoa lá? Né? Porque hoje nós somos bombardeados, André, bombardeados de informações e as pessoas usam demais o conhecimento que vocês produzem para ligar os gatilhos necessários para eu fazer uma venda, né? Eu digo isso porque eu tenho estudado bastante marketing digital, tenho feito mentorias e tal, porque eu também preciso que o meu produto sobreviva, não basta ser um produto bom do ponto de vista técnico-financeiro, ele tem que vender, então ele precisa realmente, senão ele não vai existir se não vender, né? É simples assim. Mas sempre eu me deparo, André, com esses gatilhos de ganância.
E aí eu sempre tenho umas brigas ferrenhas com o pessoal que vai me auxiliar nesse ponto, porque aí tem algumas coisas com as quais eu não concordo. Só que é impressionante como isso atrai as pessoas. Então, assim, falar da riqueza fácil atrai demais as pessoas. E eu sempre fico me questionando, tá, mas isso... Então isso não tem fim, isso é assim mesmo e ponto final. É isso mesmo, André? Tipo assim, é isso, as pessoas são movidas a essa ganância, 0,5% conseguem fugir dessa manada e buscar informação técnica e ponto final. Não adianta. Eu não diria que não adianta. Eu acho que a gente precisa primeiro ter consciência disso. Esse é um primeiro passo. Porque dinheiro sempre foi uma das coisas que mais movem o mundo, sempre. E acho que eu não sou tão otimista que as coisas vão mudar. Acho que daqui para frente as coisas vão piorar nesse sentido das pessoas serem mais gananciosas. Mas o primeiro ponto é a gente ter consciência que a gente está sendo ganancioso. Esse é um ponto, porque se eu for muito no automático e eu não perceber isso, eu posso tomar decisões mais erradas. Agora, se eu já sei que eu sou ganancioso, por exemplo, quando você falou assim, há alguns anos atrás eu era arrogante, né? Você percebeu que era arrogante em algum momento e talvez quis mudar, né? Então a gente só consegue mudar os comportamentos se a gente percebe os comportamentos primeiro que a gente está fazendo. E acho que esse é um ponto fundamental. Eu acho que a gente precisa primeiro perceber que a gente está sendo ganancioso. Eu, em vários momentos da minha vida como investidor, eu fui ganancioso, como quando eu investi em Bitcoin. Foi para pura ganância, né? Vi aquela volatilidade linda, maravilhosa, 30% ao dia e fui ganancioso. E eu acho que os erros também vão nos ajudando também nisso, né? Porque aí você vê os 30% subindo e 50% caindo também no dia seguinte, às vezes. E aí esses erros eles vão nos ajudando a saber até que ponto a gente tolera risco, até que ponto a gente não tolera risco. E eu acho que esse comportamento da média ele sempre vai existir, mas quanto mais informação a gente tiver sobre isso e a pessoa conseguir se perceber, conseguir às vezes procurar tratamento, porque às vezes essa questão financeira é uma coisa que aparece muito no meu consultório, né? Às vezes pessoas endividadas, isso também aparece, e isso impacta a saúde mental, querendo ou não, dinheiro e saúde mental são coisas relacionadas, embora algumas pessoas não gostem de dizer muito sobre isso, mas sem dúvida alguma geram mais ansiedade, não saber se você vai conseguir pagar as contas da sua filha, se você tiver uma filha. Então, eu acho que quanto mais informação, quanto mais tratamento a gente conseguir, quanto mais as pessoas conseguirem procurar conhecimento de qualidade, por exemplo, conhecimento de qualidade é o quê? Tem muita gente aí charlatã, né? Aí no mercado financeiro também. Por que eu escolhi Rodrigo, né? Eu olhei também, né? Assim, quem é o Rodrigo? Então, o que ele passou? Poxa, ele saiu do serviço público, né? Por que ele saiu do serviço público? Não foi à toa, porque provavelmente ele estava melhor nos investimentos, quis arriscar coisas novas. Pô, já tem 20 anos de mercado, né? Não é uma pessoa que começou no mercado ano passado, né? Eu vejo a seriedade que você fala, eu vejo como você fala, os relatórios que você escreve, o conhecimento que você tem. Tudo isso me traz mais credibilidade. E a gente precisa acreditar mais nessas pessoas que vão dizer assim, olha, é difícil, vai levar paciência, enriquecer no mercado financeiro não é fácil, e a gente precisa acreditar mais em pessoas que vão nos dizer, o processo é lento, o processo não é rápido. E a gente vê muito no mercado assim, 2% ao mês, né? Esses dias você estava postando algumas coisas assim de investimentos, né? De 3% ao mês, de coisas imobiliárias que eu vi. Desconfia, né? Dessas coisas assim que são muito fantasiosas, que são muito rápidas, né? Porque não é rápido, é lento mesmo. E a gente precisa se acostumar e aceitar que o processo é lento. O problema é que a gente às vezes não aceita que o processo é lento, a gente quer as coisas mais rápidas. Quando a gente começa a aceitar que o processo é lento, que a gente vai ter que trabalhar, que a gente vai se frustrar, mas que quando a gente consegue olhar, e aí vem uma das técnicas da psicologia, que é olhar em perspectiva. Então, uma das coisas que eu sempre faço é olhar em perspectiva. O que é olhar em perspectiva? Quantos anos tem o mercado financeiro? Né? Como é que foi o desempenho da Bolsa de Valores?
né? Como é que foi o desempenho dos fundos imobiliários? Qual que é o retorno esperado? O que que o Rodrigo me diz? É IPCA mais quanto que eu posso esperar? IPCA mais um, mais dois, mais seis, né? O famoso IPCA mais seis, mais sete. E aí eu vou entendendo que os juros compostos, né, que vocês analistas tanto falam, leva tempo, né? Construir leva tempo. E aí, quando eu entendo isso, as coisas ficam mais fáceis, talvez, para o meu dia a dia, porque eu vou entendendo que é uma construção mês a mês. Então, assim, eu, por exemplo, eu tenho um objetivo financeiro X, né, que eu quero alcançar daqui a 5 ou 10 anos, mas eu não penso que eu vou alcançar isso nesse ano. Eu faço pequenas metas para o meu ano. Então, nesse ano, eu quero finalizar o ano com X, né? O próximo ano, eu quero finalizar com X. Então, eu vou tendo pequenas atitudes, pequenas metas que vão me ajudando a seguir nesse caminho. Isso vai um pouco na linha do que o Arthur Guterres escreveu aqui, de repente, André, que ele diz assim, essa ansiedade de comportamento pode estar ligada ao fato de que as pessoas não têm planejamento de onde querem chegar. Não existe um objetivo a longo prazo e aí a ganância do quero mais e mais rápido. Ou seja, Perfeito. ele não botou num papel a quanto ele quer chegar e ele não estudou a quanto é factível. Tu pegou o exemplo do que eu botei lá no Instagram e aí ele cai na pegadinha do cara vendendo um imóvel dizendo que vai dar 3% ao mês de aluguel, né? É isso aí. Tipo, o ideal é põe no papel mesmo e deixa isso mais claro. Exatamente. Eu até sugiro. Quem foi que mandou o nome? O Arthur. Arthur, eu sugiro que você até coloque no Google mesmo uma questão que se chama metas SMART. As metas SMART, elas tentam trazer mais clareza e mais objetividade às nossas metas. Então, assim, as metas SMART, resumindo, elas vão trazer assim, qual que é a minha meta? Assim, eu quero, sei lá, o famoso R$ 1 milhão, né? Que as pessoas tanto falam que querem alcançar, R$ 1 milhão. Então, assim, R$ 1 milhão. Então, eu preciso saber em quanto tempo eu quero alcançar R$ 1 milhão. Quanto que eu posso investir precisamente, mais ou menos na média, quanto que eu consigo investir. É realista ou não é realista isso? Então, assim, qual que vai ser o meu retorno? Assim, se eu pensar em um retorno, às vezes, de 50% ao mês, sem dúvida é irrealista. Então, eu preciso pensar em algo que seja realista. Quanto que é realista? Né? Aí, 10% ao ano, 8% ao ano, isso vai depender, né, dos ciclos econômicos. Mas eu pensaria em algo conservador, né, porque a gente não tem bola de cristal, né? Então eu preciso saber um pouco disso, né? Dessa objetividade. Quanto que eu consigo juntar, quanto que eu consigo fazer, em quanto tempo eu quero fazer, se é realista ou não é realista, é alcançável ou não é alcançável. Então fazer esse objetivo nos ajuda muito a tomar decisões, inclusive. Ô, André, mas o meu vizinho tá andando de Porsche, ele ganha 5% ao mês. Cara, então dá para fazer. Mas aí a gente precisa ver, né, o que esse vizinho realmente faz. Mas não é assim que a cabeça do investidor acaba funcionando? É. Foi uma brincadeira, uma provocação, né? Linda Feitosa, você fez uma pergunta, desculpa, eu não consegui entender sua pergunta. Então, se quiser até refazer de novo, porque eu não consegui entender qual que é a dúvida ali, qual que é o cerne da dúvida. E aí, André, deixa eu te fazer uma pergunta nesse sentido, assim, meio que... Poxa, já estamos com 50 minutos, o papo está muito bom e está voando. E assim, Nossa. eu acho esse tema fantástico, né? É uma pena ter poucas pessoas aqui, mas o ponto é o seguinte, eu quero te fazer uma pergunta de como tu pode ajudar na prática as pessoas que estão nos assistindo, tá? A ajudá-las a conseguirem domar seus sentimentos. Porque você falou o seguinte, o sentimento vai vir. Queira você ou não, ele vai vir. O sentimento de frustração, então assim, você como psicólogo falou isso. E eu como investidor de 20 anos, eu digo para vocês, às vezes eu erro sim. E o sentimento de frustração dói ainda hoje. Só que eu sei, hoje eu consegui lidar um pouco melhor com esse sentimento de frustração. Eu sei que ele vai vir, ele faz parte, eu internalizo, busco o meu conhecimento e vou ver se o que eu estou pensando agora é emocional ou é racional. Eu consegui aprender a fazer isso. Então eu quero te pedir uma ajuda de como é que as pessoas podem aprender a fazer isso. Mas antes eu vou te contar uma historinha, tá? Eu fiz a pergunta, mas antes eu vou te contar a historinha.
Há uns 15 anos atrás, uns 15 anos atrás, eu fiz algumas sessões com uma psicóloga, tá? Algumas sessões, bastante sessões, tá? E ela tinha uma questão que ela trabalhava muito sobre isso, de eu conhecer os meus sentimentos, eu conhecer as minhas frustrações, para que eu pudesse controlar ela, tá? Então, o que eu quero te dizer com isso? Eu te falei que quando eu comecei a investir, eu era arrogante. Cara, quem me dera voltar 20 anos atrás e dizer assim, deixa de ser bobalhão e vai escutar o que as pessoas mais experientes têm para te dizer que tu vai ter que aprender. Tu entrou ontem nesse mercado. Tu quer agora bancar aí do bonzão? Ah, mas eu acertei aqui. Baixa a tua crista e vai escutar quem tem experiência nesse mercado. E é sério. Vai tentar identificar as pessoas que são sérias e não os pavões. Só que isso é muito difícil, André. Porque as emoções te controlam, tá? E essa psicóloga, ela sempre dizia, olha, você tem que entender as emoções. Você tem que entender as emoções. Deixa ela vir e não joga ela num quarto escuro. Porque quanto mais você esconder essas emoções, mais elas vão crescer dentro de você e mais estragos elas vão fazer. Então aceita essas emoções. E num determinado momento, numa das determinadas consultas, aí eu não sei se tu vai concordar, gostar ou não, e pode dizer sem maiores problemas, mas ela me indicou um livro que eu gostei muito de ter lido. E eu não sei se tu já leu, tal, é meio classificado como autoajuda, chama-se O Efeito Sombra, né? Não, não li. Que ele fala muito sobre isso, sobre você entender que existe um lado obscuro seu que você sempre tenta esconder. Então, são emoções de frustrações que você vai tentar esconder. Perdi dinheiro. Por que eu perdi dinheiro? Porque eu fui ganancioso. Fui ganancioso e fui tentar achar aquele negócio dos 3% ao mês. E aí quebrei minha cara. E aí, no primeiro momento, eu não aceito. Então, eu comprei aquele fundo imobiliário que, né, comprei na ganância, paguei super caro, porque estava sendo ganancioso. E aí eu fico preso nele. Não, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Por quê? Porque eu fico rejeitando aquele sentimento. Então, vamos lá. Um conselho prático de quem está nos ouvindo, para que ele possa conseguir identificar com mais facilidade esses sentimentos que muitas vezes boicotam o seu lado racional. Perfeito, excelente pergunta. Posso dar alguns conselhos, então? Acho que por favor. eu não sei dizer, mas isso tudo envolve regulação emocional, que a gente chama em psicologia, né? Então, a gente precisa primeiro buscar estratégias para a gente conseguir se regular emocionalmente, porque quando a gente está muito ansioso, a chance da gente fazer besteira ela é muito mais alta. Então, aí eu vou também te contar a história, né? Quando eu vivi, para mim, um dos piores momentos como investidor, que foi a queda de 2020, que eu perdi aí boa parte do meu patrimônio. Uma das coisas que eu tentei fazer foi me regular emocionalmente, porque assim, a minha vontade, e aí vem a questão da emoção, a minha vontade era vender tudo e ir para renda fixa, né? E em alguns momentos isso vem acontecendo também para mim. Puxa, eu podia vender tudo, pô, a Selic está pagando aí 13, quase 14%, né? Podia vender tudo, imagina quanto dinheiro eu ia gastar, ganhar, quer dizer. E pô, consegui fazer umas viagens muito legais com isso. Mas por que eu não vendo e por que eu não vou para renda fixa? Primeiro, porque uma das técnicas que a gente tem em psicologia é o que a gente chama de ação oposta. Essa é uma das técnicas que a gente faz. Então, assim, no meu ímpeto de querer vender, eu vou fazer o oposto disso. Se eu quero vender, eu vou aguardar. Eu não vou vender. Então, se eu quero comprar, eu vou vender, por exemplo. Né? Quando a gente está mais no ciclo ganancioso da bolsa subindo, então eu quero comprar. Não, esse é o momento de vender. Então, essa é uma das técnicas que a gente utiliza em psicologia, que se chama ação oposta. Vou fazer o contrário do que a minha emoção está me dizendo. Claro que eu preciso buscar as evidências, o lado racional também, mas essa é uma das coisas que eu fiz. Então, assim, eu estava com muita vontade de vender, eu fiz a ação oposta, eu não vendi, né? E aí eu fui buscar mais conhecimento, como eu tinha dito anteriormente, para ver qual seria a melhor decisão possível. Então, eu ouvi pelo menos 3, 4 pessoas que, para mim, parece assim,
ouvir pelo menos 3 pessoas já é um grau de evidência maior. É que nem médico, né? Eu não gosto de ouvir um médico, eu gosto de ouvir 3 opiniões, às vezes, de médico, quando o problema é um pouco mais grave. Então, eu gosto de ouvir essas opiniões. E aí, bom, me acalmei às vezes com essas opiniões, porque eu sei que vocês, como analistas, têm uma responsabilidade muito grande com o que vocês falam, então vocês também tentam acalmar os investidores, né? E eu percebo isso, assim, olha, esse fundo aqui caiu X%, mas eu acho que não é isso, acho que esse é o momento de comprar, esse é o momento da gente pensar racionalmente, e eu vejo isso como uma estratégia de regulação emocional também. Conseguir ouvir as pessoas que você confia para que elas te tragam para a racionalidade. Um ponto também que eu acho que é super importante é a gente poder conversar com as pessoas. Né? E aí não é conversar com a manada, porque a manada vai te jogar para venda, né? Como eu vejo nos fóruns, eu acompanho alguns fóruns também, o pessoal fala, não, vende, vende. Não, é conversar com pessoas que sejam mais racionais. Então, assim, uma das coisas que eu gosto de fazer é mandar e-mails também para as pessoas, né? Então, posso mandar um e-mail para você, posso mandar um e-mail para outro analista, posso conversar para ver o que você acha. Você acha que eu devo vender nesse momento ou não? Então, isso é uma estratégia de regulação emocional, porque aí eu estou terceirizando, né, essa vontade, né, para ver o que outra pessoa está me dizendo, o que ela pode me falar sobre isso. E acho que também um ponto que é super importante, ninguém vai aprender nesse mercado financeiro se não errar. Então a gente precisa se acostumar com o erro, que a gente vai errar, a gente vai perder dinheiro, né? E isso faz parte para que a gente possa ganhar mais dinheiro no futuro. Isso não é um fracasso. Isso não é um problema enorme que a gente precisa se preocupar. Faz parte do mercado a gente perder dinheiro. Você, sem dúvida, perdeu dinheiro. Não preciso nem te perguntar, mas eu imagino que você já deve ter perdido dinheiro. Eu perdi dinheiro também. E isso nos ajuda também até a gente saber o grau de risco que a gente está acostumado, né? Então, quando eu passei pela crise, eu vi o quanto que eu estava acostumado com isso. Então, eu vi que a minha carteira estava protegida porque eu tinha investimentos no exterior, eu tinha aí Bitcoin, eu tinha renda fixa, que me protegeu aí bastante, eu tinha fundos imobiliários, eu tinha ações. Então, eu diversifiquei muito a minha carteira e ela sofreu até menos do que eu acho que ela poderia ter sofrido. Então, a gente poder diversificar. Eu acho que os grandes investidores, eles diversificam o patrimônio. Eles não vão colocar tudo na Oi, né? Como o pessoal gosta de falar, né? Não vão colocar Sim. isso, porque o grau de risco aumenta muito. Então, eu acho que essas são algumas estratégias que, primeiro, eu estou vendo que o mercado está em queda, né? Muito forte. Eu fechei o meu home broker, né? Eu não queria ver o home broker porque eu sabia que olhar isso ia me deixar mais ansioso. Sabe, Rodrigo, quando você termina um relacionamento, né? Que aí as pessoas continuam olhando a foto da outra pessoa no Instagram, né? Isso a gente chama de uma estratégia de manutenção. A gente não consegue superar a outra pessoa porque a gente está olhando se ela está online, se ela está vendo nossos stories ou não. A gente olha o perfil do Facebook da pessoa. Tudo isso impede da gente se regular emocionalmente para esquecer a pessoa. Né? E a mesma coisa nos investimentos. Quando a gente está olhando muito tempo no home broker, isso também nos impede de tomar decisões que sejam mais racionais. Então, esse é um conselho, assim, fecha o home broker, tenta se regular emocionalmente, né? Não tome decisões imediatas, porque normalmente essas decisões imediatas elas podem ser ruins. Você pode até dar sorte de funcionar, claro, isso acontece, isso já aconteceu comigo no Bitcoin, mas isso é sorte. Nos investimentos a gente não precisa. Claro que a gente precisa sim da sorte, é importante. Mas o ponto é a gente investir em qualidade. Esse é o ponto principal. E aí, qualidade não é necessariamente sorte, né? Mas qualidade é a gente estar mais seguro que a gente está investindo em bons ativos, em coisas que funcionam, em coisas que têm mais probabilidade de dar um retorno pelo histórico, né? Então, por exemplo, a gente vê o Itaú. O Itaú tem um baita histórico, né? Não sei se ele vai ter o mesmo histórico daqui a 10 anos, mas assim, nos últimos bons anos ele trouxe um histórico muito Sim, interessante. sim. Você falou um negócio agora, né, que me chamou a atenção, porque é um ponto que
eu às vezes cuido bastante com os meus assinantes, com os alunos do curso, com o pessoal do Instagram, e aí eu vou te perguntar se eu estou certo nesse sentido, né? De o seguinte, pô, vou diversificar, porque se eu estou diversificado, o meu psicológico fica menos abalado, né? Qual é a pergunta que eu costumo receber, André? Tu deve acompanhar na caixinha de perguntas. Ah, o que é melhor agora, ações ou FIIs? Essa é clássica. Essa é clássica. O que é melhor, ações ou FIIs? É. Né? E assim, se você for dizer, se a pessoa, né, essa pergunta veio ontem na mentoria dos alunos do curso. O que está melhor agora? Ações ou FIIs? Para ter um crescimento patrimonial maior, o que é melhor? Ações ou FIIs? E eu acho que tudo bem, faz parte do investidor fazer esse tipo de pergunta, né? E aí faz parte de mim também poder orientar. O que acaba acontecendo? É evidente que uma ação pode gerar uma valorização potencial muito maior do que um fundo imobiliário, pela lógica da qual uma ação existe. E o contrário é verdadeiro, ele pode gerar uma perda muito maior do que um fundo imobiliário pode gerar. Pode ter uma falência e você perder tudo que você colocou ali dentro. Né? Então, o que normalmente é a minha explicação? Olha, você tem condições de ganhar dinheiro nesse cenário, nesse investimento. Diversifica porque vai proteger o teu psicológico. Porque se o teu psicológico for abalado, ferrou, meu amigo. A partir da hora que tu não conseguir controlar tuas emoções, acabou para ti. É game over porque tu vai fazer besteira uma atrás da outra, no seguinte sentido. Você vai começar a ficar correndo atrás de recuperar prejuízo, e aí quanto mais você entrar nessa espiral de recuperar prejuízo, mais você vai prejudicar o seu emocional e mais dinheiro você vai perder. Tá certo isso? O que tu pode acrescentar nisso que eu costumo até falar? Tá perfeito isso. É exatamente isso. Assim, a gente sabe, né, que ações têm um potencial retorno maior, mas a gente sabe que as ações também têm um potencial negativo também maior, né? A gente vê aí empresas caindo 99% entrando em recuperação judicial, que é um risco também, e que isso é pouco falado. As pessoas veem o retorno, né? Mas elas não veem muitas vezes o risco. O ponto, né, da gente poder diversificar não é pelo retorno em si, necessariamente. Claro que alguns autores vão dizer que a gente pode ter um potencial retorno ao diversificar, né? Isso é um pouco controverso. Alguns vão falar que você ganha mais com ações, outros com fundos imobiliários, mas eu acho que o ponto principal é exatamente o que você falou, proteger o nosso psicológico. Porque se o nosso psicológico estiver muito ruim, a gente vai vender, vai tomar prejuízo e vai ser difícil até recuperar. Então eu penso que assim, hoje eu sou diversificado, claro, pela busca da segurança também, mas eu percebi o quanto que eu aguento, principalmente na queda de 2020, que para mim foi assim, um dos maiores aprendizados que eu acho que eu vou ter como investidor, porque eu estava quase começando ali e ter essa experiência já me fez perceber o quanto que eu aguento o risco. E às vezes a gente não sabe o quanto que a gente aguenta o risco. Eu não sabia quanto que eu aguentava o risco até passar, né? Por isso que eu falo. Então, às vezes a gente precisa criar alguns cenários assim. Será que eu estaria satisfeito com a minha carteira caindo 40%, 50%, né? Como é que eu ficaria com isso? Tenta imaginar, fazer esse exercício mental de como é que seria perder 80%, 70%, que aí a gente começa a perceber o quanto que o investidor ele aguenta ou não o risco. E isso vai moldar o quanto que ele precisa investir, às vezes, em mais um ativo ou menos em outro. Por exemplo, você abertamente fala nos seus stories que você tem, se eu não me engano, 50% em fundos imobiliários, 50% em ações, alguma coisa Perfeito. assim, né? Às vezes um sobe um pouco mais, mas você aguenta o risco, né? E você já deve ter passado por quedas e que você soube que, pô, eu aguento isso, né? Isso daqui para mim é o que faz mais sentido. Outras pessoas não vão aguentar esse nível de risco, né? Mas uma coisa é imaginar, outra coisa é passar pelo risco. Claro. Uhum. Né? E esse para mim é um ponto fundamental. Eu vejo muita gente dizer assim, não, eu aguento 50% de queda, caiu 5%, ele está deitado de
conchinha chorando. Uhum, uhum. E aí, qual que é o desafio dessa pessoa realmente não mentir para você? Porque eu vejo muito investidor mentindo para si mesmo, André. E infelizmente essa é uma realidade. É isso que eu vejo muitas vezes, os investidores fazendo muita besteira, porque eles mentem para eles mesmos, né? Como identificar esse momento que nós estamos mentindo para nós mesmos? Olha, eu vou te confessar uma coisa que eu faço e fiz. Hoje eu não faço mais, mentira, mas eu já fiz muito, que é como saber isso? Já me fiz essa pergunta. Será que eu estou me enganando? Porque já teve Exato. épocas que eu investi mais em ações, né? Hoje eu invisto menos por conta do nascimento da minha filha. Então hoje eu já não aguento tanto risco assim. Uma das coisas que eu fazia, isso eu acho que ninguém sabe, né? Mas eu tenho todos os meus investimentos em um Excel. E aí, eu jogava no meu Excel assim uma perda de 30%, por exemplo, 20%. E aí eu olhava assim, sei lá, vou aqui chutar um número. Sei lá, você tem R$ 1 milhão e você perdeu 30%, virou 700 mil, tá? E aí eu olho esse número, né? Como é que eu me sinto, né, olhando os 700 mil? Né? Eu estou confortável, mas eu preciso olhar. Eu preciso ver na planilha, não é pensamento, eu preciso ver no papel. Eu tinha 1 milhão e agora eu tenho 700 mil reais. Eu perdi 300 mil reais, né? 300 mil reais eu poderia comprar um carro de luxo, poderia dar uma entrada ou comprar um apartamento, né? Então eu penso nesses cenários, assim, o que eu poderia ganhar, né? O que eu poderia comprar, né, com esses 300 mil reais? E aí isso me ajuda a tomar uma maior decisão. Mas não, acho que o ponto é que os investidores eles ficam muito nesse campo da imaginação. Eu acho que esse é um dos problemas. A gente precisa ir para o papel, né? Eu preciso olhar o número, né, e ver realmente se eu me sinto confortável. Às vezes a gente pode fazer assim, 3 dias. Fica aí 3 dias com seus investimentos com menos 30%, né? Para parecer mais real e ver se você se sente confortável com isso e se você continua aportando também nessas quedas. Porque o investidor ele também fica com medo e ele para de aportar, que eu vejo muito isso acontecer também. Então, eu acho que quando a gente coloca mais para o concreto em vez do campo da fantasia e da imaginação, acho que a gente consegue ter mais visão sobre isso. Legal. André, nós já estamos aí com 1 hora e eu vou te fazer uma última pergunta bem facilzinha, tá? Opa. Mas é uma pergunta que de repente você possa ajudar, porque de repente você pode ter passado por isso e você, como psicólogo, não sei se já superou. Se não superou, também não vai conseguir de repente ajudar, mas se superou, que vai conseguir ajudar. Preço médio. O maldito do preço médio, tá? Como que as pessoas se livram da ideia do eu vou girar a minha carteira porque o ativo que eu tenho não está tão bom quanto o ativo que está sendo negociado, mas ela se prende ao preço médio. Ah, não, mas eu vou esperar recuperar. Ah, não, eu vou esperar recuperar. Então, assim, a pessoa foi lá, comprou um fundo imobiliário, teve gente até que fez gozação, que ela comprou um fundo imobiliário de R$ 150, tá? Aí tá 110. Tá 110. Aí vem um profissional de mercado, vem um amigo, vem um monte de gente que diz, cara, vende esse ativo, mostra para ele, ele estuda, ele vê que o ativo não é tão bom, mas ele fica preso em algo que para mim só pode ser psicológico, que é, não, eu vou esperar voltar para 150, mas cara, olha só, vai dar merda. Falando português bem real, vai dar merda. Vende isso e vai para outro. Não, eu vou esperar voltar no preço médio. Ele fica preso nisso que só pode ser psicológico. E aí, quando ele vê, o negócio está valendo R$ 50. Entendeu? Não sei se tu conseguiu se livrar dessa prisão do preço médio e entender que, cara, o meu preço médio não serve para nada, o que vale é o que está na tela do computador e a minha análise de futuro, né? Óbvio, não é só o que está na tela do computador, é a tela do computador e a minha análise de futuro sobre o que eu tenho e o que eu não tenho. O quanto eu paguei, não importa. E aí, André, tu já se livrou disso? Se tu já se livrou, qual o conselho que tu dá para as pessoas? Me livrei não sem esforço. Não, Com muito esforço. sem esforço? Não sem esforço. Foi difícil também para mim, né?
E aí, de novo, esse é um conselho que eu gosto de dar. Eu sigo o que as pessoas que têm mais conhecimento de mercado sabem mais do que eu. Então, se o Rodrigo está me falando que preço médio não importa, eu vou seguir você. E eu vou comprar o ativo no preço que você recomendou na carteira recomendada. Para mim, eu sigo isso. Para mim, é o que faz mais sentido. Né? Então, esse é um dos pilares, Rodrigo, que eu acho que é mais importante. Confiar na pessoa que está te recomendando. Se eu não confio, aí já tem algum problema. Mas dentro dessa questão do preço médio, eu vou tomar como exemplo os fundos imobiliários, que é algo que você fala mais e foi algo que você investiu mais. Os fundos imobiliários eu sempre foquei na renda, né? Então, a renda gerada. E aí eu esqueci esse papo de preço médio. Eu quero saber quanto que eu posso aumentar o meu salário. Eu sempre foquei muito nisso, sempre. Desde que eu comecei fundo imobiliário foi para isso, foi para eu aumentar o meu salário. Então, uma das coisas que eu mais amo fazer na vida é viajar. Eu amo viajar e eu investi em fundos imobiliários para conseguir fazer uma carteira para viagens inicialmente. Eu nem pensava em aposentadoria, eu pensava em viajar. E eu queria um instrumento que assim pagasse um pouco do meu cartão do parcelamento das viagens, né? Então, como eu sempre foquei na renda, nos fundos imobiliários, falava, pô, está caindo, que bom que está caindo, desde que não tenha um problema grave, né? Mas eu posso comprar uma renda mais barato. Então, assim, se um fundo, né, que agora está caindo bastante, que era o IRDM, né, que custou R$ 150, né, em um período da vida aí, que agora está custando R$ 77, eu pensava, claro, teve os seus problemas e tudo mais, mas assim, eu estou comprando renda, eu não estou comprando o preço médio. Eu estou vendo assim, poxa, mas se eu comprar hoje essa cota do IRD, eu estou ganhando R$ 1 a mais, uma cota. Se eu comprar 100 cotas, estou ganhando, sei lá, R$ 100 a mais. Né? Então eu sempre pensei nisso, poxa, R$ 100 ao mês é R$ 1.200 ao ano, né? Ou, claro, mais por conta dos juros compostos. Mas assim, poxa, o que eu posso fazer com R$ 1.200 ao ano? E aí eu vou comprando cotas, eu vou viajando mais, eu vou conhecendo mais lugares. Então eu sempre foquei muito nessa renda. E em ações isso também acontece, né? A cota cai, mas o dividend yield sobe também, né? Para compensar muito isso. Então eu sempre foquei na renda. Eu nunca foquei muito no preço médio Sim. e nunca é muito tempo, mas eu já foquei nisso, mas falei, cara, se o Rodrigo está falando que o preço médio não importa, é porque preço médio não importa, né? Ou não é tão relevante assim, não é um aspecto que a gente deveria seguir. Então eu sigo muito vocês, porque eu preciso confiar nas pessoas. Assim como eu, quando estou atendendo os meus pacientes, eu quero que eles confiem em mim, no que eu estou dizendo. Quando eu vou propor algum tratamento ali que vai ser um pouco mais difícil, eu preciso que eles confiem em mim. Se eles não confiarem em mim, não vai funcionar. Eu sempre falo isso. Em psicologia, você precisa confiar no profissional que te atende, senão o tratamento ele não funciona. Se eu propor assim, olha, vamos tentar fazer isso aqui, você não confiar que isso vai dar certo, não vai dar certo. Então, esse é um dos pilares que eu sempre pensei. A análise do passado, ela é importante para a gente entender o que aconteceu, né? A história passada é importante, sim. Eu, pelo menos, acredito muito que a história é importante. E as pessoas falam muito isso, né? Do rendimento passado, né? Mas ver o que está sendo negociado na tela é o preço real, é o preço que as pessoas estão dispostas a pagar, é o preço que as pessoas estão dispostas a vender, e é isso que a gente precisa se focar, no presente. O presente é esse. E o futuro também, né? Porque às vezes a gente está comprando também essa cota Sim, esperando sim, um ganho patrimonial no futuro também. sim. Então Tu falou penso um muito negócio nisso. tu falou um negócio que é muito interessante, que é o confiar, né? É, e eu vejo muitas pessoas procurando pelo em ovo no universo dos investimentos, sabe? Eu fico honrado com a confiança, mas óbvio, eu gosto sempre de criar racionais para que as pessoas tenham seus próprios pensamentos também, né? Porque eu acho que isso Uhum. facilita elas criarem confiança. Mas eu vejo muitas pessoas procurando pelo em ovo, sabe? Esses dias até eu fiz segunda-feira eu fiz um vídeo, uma sequência de vídeos no Stories, dizendo assim, olha, tem muita gente que fica procurando pelo em ovo e acha um monte de pelo, acha um monte de problema e um monte de coisa.
E quando que, na verdade, ao fazer isso, ela está olhando apenas o que todo mundo está vendo. Então, ela está achando o problema onde não existe, onde está visível para todo mundo, e esquece justamente de analisar aquilo que não é tão visível à maioria das pessoas. Então, eu vejo muito isso entre os investidores. Pessoas, parece com um nível de pessimismo exacerbado. Veja, não dá para confundir essa minha fala com aquela pessoa irresponsável que não vai buscar as informações adequadas para ver quem está mentindo, quem está escondendo. Ele não vai ser assim como é que eu posso dizer, um inocente. Mesmo no mercado financeiro, se você for inocente, vão passar a perna em você. É simples assim, não tem como. Entendeu? Não estou dizendo que é um monte de gente desonesta, mas é que existem várias armadilhas e várias pegadinhas ali. Se você for inocente, você vai cair nela. Agora, você ser aquele pessimista exacerbado, isso gera um prejuízo muito grande, né? Então, eu vou pegar um pouquinho dessa tua fala e fazer esse complemento, porque eu vejo isso demais, as pessoas se perdendo nesse pessimismo exacerbado e achando problema em tudo, né? Um detalhe legal, a Linda Feitosa, ela comentou assim, Rodrigo, sua responsabilidade cada dia é maior. Tudo seguindo as suas sábias análises. Obrigado pelas sábias análises. E aqui tem um aspecto psicológico. Por isso que eu puxei isso aqui da Linda Feitosa. Tem muitas vezes, André, que hoje está mais fácil, mas que como analista, eu sei dessa responsabilidade, sabe? Nós temos um monte de normas da CVM que nos regulam, você tem que seguir todas elas, mas a minha maior norma, ela é um pouco a minha tranquilidade mental. Então, eu tenho que muitas vezes trabalhar o meu psicológico para conseguir continuar entregando um produto de qualidade, recomendações de qualidade, e não permitir com que essa responsabilidade ela me trave. Porque é uma responsabilidade grande que nós temos. E aí você investe em conhecimento para poder, mas muito disso também, saber que, não, peraí, eu não posso deixar com que isso aconteça. Então, eu acho que esse universo da psicologia, de você conhecer seus sentimentos e dizer, não, eu estou sentindo isso e legal, tudo bem, é normal, mas isso aqui não pode afetar a minha atividade, não importa qual for ela, né? Se for investir, seja investir, se for fazer análise, fazer análise. Sei lá, só acho que um comentário que ficou bem legal essa da Linda Feitosa, que realmente existe isso, né? De você sentir, e eu acho que isso acontece com o investidor também, sabe? Eu vejo muito, agora eu já não estou mais atendendo, mas eu fazia muitos atendimentos individuais, eu ainda estou atendendo quem eu marquei, mas eu não estou pegando novos atendimentos individuais. E eu vejo que as pessoas elas têm um comportamento, quando ela tem 10, 20 mil reais, e esse 10, 20 mil reais ele não é tão representativo assim para ela, né? E aí às vezes pode ser 1.000, 2.000, mas normalmente é 10, 20 mil reais. E quando essa pessoa já está com 1 milhão, você sente que a forma de agir das pessoas muda muito quando o patrimônio vai crescendo. E que bom, né? Porque ele também não faz besteira. E quanto maior, mais vai mudando, porque também, óbvio, é uma coisa que eu bato muito na tecla, né? O dinheiro não vem sozinho, ele vem junto com o conhecimento, então vai tudo se acumulando automaticamente. Então, essa responsabilidade, ela pesa bastante em cima do psicológico, né? Sem dúvida, sem dúvidas. E eu acho que, assim, vocês como analistas também são muito cobrados, né? O pessoal manda mensagem, fica preocupado, né? Então, ter essa regulação emocional também para vocês é muito relevante, muito importante também. Eu acho que, assim, quando a gente pensa, né, principalmente nessa questão dos investimentos, os investimentos são uma forma que, pelo menos eu sempre vi, como mudança de vida, né? Então, assim, eu olho assim, eu não conheço a sua vida profundamente, mas, assim, pelo que você compartilha, né? Eu vejo como os investimentos mudaram a sua vida e para melhor, né? E é isso que a gente busca, mudança de vida. E assim, os investimentos são uma excelente forma da gente poder mudar de vida.
Mudou a minha, inclusive. Mudou a minha forma como eu penso, como é que eu trabalho as demandas do consultório, que vem aparecendo também essa questão. Então, muitos psicólogos não acabam focando nessa parte financeira, porque às vezes não entendem mesmo, não conhecem. Grande minoria que conhece esse mundo dos investimentos e se dispõe, porque é difícil buscar esse conhecimento. Para mim foi difícil, pelo menos, né? Entender os termos, entender os relatórios. Isso foi um trabalho de formiguinha, né? Mas quando a gente começa a entender um pouco mais, a gente começa a expandir os nossos horizontes, a gente vê, cara, isso é possível de ser feito, né? A gente começa a sonhar mais. Pô, eu tinha um sonho de viajar uma vez ao ano. Hoje eu tenho um sonho de viajar 3 vezes ao ano, só por conta dos investimentos. Porque hoje o que eu consigo fazer eu consigo viajar e eu consigo voltar com mais patrimônio do que eu tinha antes da viagem, né? Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. O que o brasileiro médio faz? Ele junta dinheiro, ele gasta o dinheiro, chega e está zerado, né? Gastou o dinheiro Sim. lá. E eu nunca quis fazer isso. Eu quis, não. Uma das regras, assim, que eu acho que a minha esposa até, ela tá assistindo a live, ela fica um pouco chateada, né, comigo, que eu falo assim, a gente não pode gastar o nosso patrimônio, né? No sentido assim, eu não posso reduzir o meu patrimônio, que eu quero dizer. Eu não gosto de reduzir meu patrimônio, eu gosto de Perfeito. aumentar meu patrimônio sempre. Então, essa é uma das coisas que eu sempre faço na hora de tomar uma decisão. Meu patrimônio precisa aumentar, não diminuir. Se eu ver que ele está diminuindo muito, eu já acho que é um problema. Agora, ele aumentou, poxa, as ações dispararam, né? Claro que eu vou querer realizar um sonho ali, eu vou fazer um resgate proporcional também, menor, claro, mas eu preciso ver ele crescendo, né, para realizar os sonhos. É isso que eu faço e eu vejo meu patrimônio mês a mês crescendo desse jeito. Não, Isso legal, é muito legal. divertido, isso é muito legal. Show de bola, show de bola. André, cara, muito obrigado pela live, foi incrível. Foi ótimo o bate-papo, eu gosto muito desse assunto. Quem viu a live, curtiu a live, gostou do André, vai ver depois, tal. Onde é que encontra o André? Com o que o André trabalha? O André trabalha com psicologia financeira, não trabalha? Você consegue ajudar? Fala um pouquinho aí para nós aí. Eu trabalho com psicologia financeira, eu venho me dedicando muito a isso, como eu falei, né, no início da live. Acho que o dinheiro e a saúde mental elas estão muito interligadas, principalmente no nosso mundo atual. Eu vejo quanto que dinheiro às vezes é um problema para as pessoas e eu vivi na pele isso, né? Dinheiro já foi um problema para mim, hoje é menos, né? Eu ainda tenho meus objetivos financeiros, não estou aí 100%, né? Não estou realizado 100%, mas assim, hoje o meu patrimônio ele já é mais relevante, eu já fico muito mais seguro. Hoje eu tenho certeza, assim, se eu parar de trabalhar, claro, não vou manter a mesma qualidade de vida, mas eu vou me sustentar, eu vou comer, eu vou pagar minhas contas. Isso me dá muita tranquilidade. Isso é muito legal. Isso é algo assim que não tem preço para mim. Ter pelo menos essa sensação de estabilidade. Se vai ser estável, se eu vou perder tudo, não sei. Não sei como é que vai estar o mundo daqui a 2, 3 anos, mas pelo menos essa sensação. Então eu trabalho muito com isso. Eu já ajudei muita gente a eu não vou dizer que eu recomendo investimentos, porque não é o meu papel, eu não sei recomendar investimentos, mas essa parte psicológica e comportamental eu sei. Então, assim, nossa, eu cansei de te indicar, Rodrigo, assim, para os meus pacientes, assim, eu procuro desmistificando o FII, porque, assim, a pessoa que está muito na renda fixa, sabe, na Nubank, coloca lá o dinheiro na Nubank e está rendendo, ok? E aí quer investir um pouco mais. Cara, começa com fundos imobiliários, porque eu acho que é um excelente instrumento para a gente começar, né? A ação acho que é muito volátil ainda. Mas aí eu indico o seu perfil, eu falo, nossa, vê aí como é que ele fala, tenta se acostumar com essa ideia, e aí vai entrando no mercado financeiro, né? E o pessoal adora, né? Fica me falando assim, oh, hoje eu investi tanto, né? Poxa, agora eu tô ganhando R$ 10 a mais no meu salário, R$ 100 a mais, R$ 1.000 a mais, né, no meu salário, e eu vejo o pessoal feliz e mais tranquilo também. Então, essa parte eu tento trabalhar muito no consultório, né? Quando, claro, a demanda essencial. Mas essa é uma demanda que aparece muito, seja como é que eu posso aumentar os meus rendimentos, como é que eu posso, se eu escolho o concurso público, vou para a CLT, abro uma empresa,
né? Isso é algo que tem aparecido muito no consultório. Então, quem quiser também me procurar, quiser trabalhar essa demanda, vai ser super bem-vindo. E é um pouco, claro, não é só isso que eu trabalho com outras demandas, ansiedade, depressão, chega muito, alguns transtornos psicológicos. E também trabalho com a neuropsicologia, fazendo diagnósticos clínicos, de alguns transtornos neurológicos também que aparecem. Então é isso, assim. Mas, assim, uma das coisas que eu queria deixar nessa live é investimento muda vidas. Muda vidas é uma das coisas, assim, que eu sabia que eu precisava aprender, porque senão a minha vida não ia mudar. A vida de psicólogo é uma vida que a gente recebe o salário, e aí a gente precisa decidir com o que a gente vai gastar, e aí é isso, né? E através dos investimentos eu vi que eu poderia ter essa estabilidade maior, eu poderia tomar mais decisões, e hoje eu consigo tomar decisões de uma forma muito mais tranquila. Eu consigo viajar sem me preocupar tanto com os rendimentos no mês, porque vai vir os fundos imobiliários, vai vir a renda fixa, né, ajudando nos meus investimentos, e tudo isso traz muita tranquilidade, né? Você, por exemplo, né, tem a tranquilidade hoje de trabalhar com o que você gosta, né? De ter largado um emprego que em algum momento deixou de fazer tanto sentido, mas que foi importante na sua trajetória. Perfeito. Olha como isso é leve, né? É divertido e faz com que a gente até goste mais da nossa vida, né? Tenha satisfação. Eu vejo você postando ali as fotos na academia, nos horários assim que você consegue, né? Cara, isso é muito legal. Se você tivesse talvez no concurso público, você não ia estar apostando na academia naquele horário X, né? Então, olha essa liberdade. Não é gostoso essa liberdade? Então, é isso que a gente precisa sempre procurar. Eu acho fascinante, assim. Admiro, bato palmas para vocês, porque eu acho que vocês mudam a mentalidade das pessoas, vocês ajudam muito as pessoas, vocês mudam a vida das pessoas, eu também, né, na minha profissão, você na sua, e isso que nos traz sentido de vida. E eu tenho certeza, assim, você já é independente financeiro, né, já conseguiu a estabilidade, e você trabalha hoje porque você gosta do que você faz. Isso te traz sentido de vida, isso te dá energia para acordar e, poxa, eu vou responder às pessoas, vou fazer relatório. Isso é muito gostoso. E às vezes a gente só vai conseguir isso, ou vai acelerar isso através dos investimentos financeiros. Às vezes, em outro momento, a gente vai depender do INSS. Não é muito legal depender do INSS, né? Pelo menos eu considero uma pirâmide aí oficializada do governo, né? Mas é esse o recado, então, que eu queria deixar. Legal, André, muito obrigado mais uma vez. Que agradeço. E, pessoal, obrigado aí quem assistiu, quem gostou da live, tá? Depois quem pegou aí pelo meio do caminho, vai ficar lá disponível também lá no Instagram e no YouTube também. Legal? André, uma boa noite e até a próxima. Foi um prazer, Rodrigo. Prazerzão foi meu. Tchau, Um abraço. Foi um prazer. Tchau. Obrigado, Rodrigo. Tchau, tchau.